Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Estamos novamente aqui, eu, Marcelo, para conversar com vocês sobre esse cotidiano da vida, sobre esse dia a dia que nos torna, às vezes, tão ranzinhas, tão cansados, e a vida é feita de tanta beleza. Depois que a gente descobre a razão da vida, nós louvamos todos os dias a Deus o fato de estarmos aqui. Não somos perfeitos, claro que não. Temos as nossas dificuldades, claro que sim. Temos muitos desafios que às vezes a gente acha que não vai conseguir. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante que muita gente tem me dito, não sei ao Marcelo, que está sofrendo desse sentimento da solidão. Ai, Leila, me sinto tão só. Eu não sei por quê, eu tenho tudo, tenho a minha vida realizada, tenho um salário que justifica a minha vida, já conquistei uma porção de bens, e ainda assim me sinto profundamente só. Até nós vamos iniciar com o caso do Rodrigo. Rodrigues, na verdade, era um rapaz que, quando ele nos procurou, ele falou que não tinha conhecido seu pai a mocidade toda. E ele se formou com muita dificuldade, ele era dentista, se formou com muita dificuldade porque a sua mãe era doméstica. E nunca a mãe dele falava do pai dele, só dizia que era um homem bom, mas que ele viajou, ele sumiu, ela não sabia onde ele estava, e ele se sentia muito rejeitado com isso. Ele culpava muito a sua mãe pelo fato dela ter sido abandonada pelo pai. E ele achava que toda aquela solidão que ele sentia, toda aquela vontade de desistir de tudo, era porque ele não tivera um pai. Então, vamos falar sobre isso. Vou dar a palavra para o nosso querido Marcelo Belletti, que vai nos contar também como é essa história de solidão. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui de novo, a gente conversar um pouquinho mais. E é interessante, né, Leila, porque solidão não quer dizer que você esteja sozinho mesmo, né? Você pode estar no meio das pessoas, você pode estar acompanhado com família, acompanhado com pessoas, e ainda assim sentir solidão. E ainda assim sentir desconectado com todos que estão à sua volta. E esse sentimento de não pertencimento, né? Parece que ele persiste, embora você tenha família, embora você tenha amigos, embora você tenha pessoas que estão contigo, mas ainda assim persiste esse sentimento de não pertencimento, essa desconexão. E como a gente já falou outras vezes, isso também pode estar ligado às nossas experiências anteriores, né? Momentos de existência onde nós fomos muito rejeitados, nos sentimos muito rejeitados por conta de várias circunstâncias, inclusive como nós já conversamos, a questão até mesmo intrauterina, talvez uma primeira fala, no momento em que se descobre que a mãe está grávida, né? Uma primeira reação de um pai ou de uma mãe, que talvez não ache aquele momento mais adequado, e isso causar, por ser introjetado por aquele que está no processo reencarnatório, trazer para ele uma sensação de não pertencimento. Cria-se uma crença que fica rodando aí quase que no segundo plano, que traz essa sensação de estar sozinho. Porque muitas vezes você está sozinho de fato, aquilo que a gente chama de solitude, né? Há momentos em que nós procuramos a solitude para pensarmos, para autoavaliarmos, para podermos entrar em contato com os conteúdos que nós temos, né? Com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, ordenar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Isso é positivo, é um ato consciente, né? Isso traz, na verdade, um ganho, uma autoconsciência de si mesmo, né? Uma autoconsciência de si mesmo é uma redundância, uma autoconsciência que te traz frutos positivos. E é necessário a gente, às vezes, fazer esse pequeno balanço. Mas uma coisa é você ter essa sensação de solidão, mesmo estando no meio das pessoas. E o que a gente vê hoje é que as pessoas estão conectadas, né, através das redes, através, talvez até da presença física, mas muitas vezes virtualmente, mas ainda se sentem só, se sentem na solidão, se sentem desconexas umas das outras. E é um sentimento
que isola, né? Isola e estagna a todo ser humano, né? Interessante que o Dr. Rolumei, naquele livro O Homem à Procura de Si Mesmo, ele fala que a maioria dos homens da modernidade, na modernidade, os homens, quando ele diz homens, é homem e mulher, então a gente vai falar o ser. O Seres ser, humanos. os seres humanos estão passando por um processo de solidão. E ele foi pesquisar entre todos os seus pacientes por que a pessoa se sentia tão só. E ele traz um diagnóstico que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, com o Belete também. Ele traz um diagnóstico que a solidão não é você estar sozinho, como disse já o Belete. Você estar sozinho não quer dizer que você está em solidão. Você pode estar com muitas pessoas e estar com esse sentimento de solidão. E por que as pessoas se sentem assim? Aí, segundo esse psiquiatra americano, psicólogo americano, ele diz que a solidão resulta da perda do significado da própria existência. E eu acho que ele tem muita razão, porque no caso de Rodrigues que eu citei, o Rodrigues dizia ser agnóstico, ele não acredita na possibilidade de Deus, ele acredita na ciência. Então, ele não tinha respostas para a própria ansiedade dele, ele não conseguia compreender os desafios do cotidiano e nem para que ele servia. Interessante que para que serve é uma pergunta científica, porque se você compra um airfry ou você se compra uma geladeira, você tem que saber para que você comprou aquilo, em que aquilo vai te ajudar na sua vida. E aí você pega o manual. Mas o ser humano, ele não chega com manual. E se ele não entender a razão do próprio existir, ele pode entrar num processo de solidão. A pergunta é: para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é as minhas prioridades na Terra? Eu estou escolhendo certo? Nós somos seres desejantes. O desejo é que movimenta a nossa vontade, como diz Emmanuel. Nós somos seres desejantes. Até André Luiz escreve um texto muito lindo, não sei se o Belete já leu, no livro Ação e Reação, que ele fala sobre o desejo central. Todos nós temos um desejo mais forte que justifica a nossa existência. Por que eu estou vivo aqui? O que eu pretendo na minha vida? O que eu pretendo? O que eu quero? Qual é o meu desejo fundamental? Se for só ganhar dinheiro, você vai focar lá no dinheiro, vai estabelecer prioridade ali. Mas se você quer algo mais, se você quer dar significado à sua vida, então você tem que estabelecer outras prioridades. Quer falar um pouquinho desse desejo, Marcelo? Você está falando, usando esse vocabulário de desejo, eu ponho um pouco, com outras palavras, o que faz sentido, né? O que dá sentido à minha vida, né? O que eu elejo como aquilo que realmente faz sentido à minha vida. Só que isso, ele tende a mudar com o tempo, né? Até com a própria existência. Então, tem momentos na vida que a gente está começando a formar a nossa vida, o que faz sentido ali é que é construir a casa, poder ter condições de ter a companheira, os filhos, enfim, aquilo naquele momento você está mais voltado, a sua atenção está mais voltada para isso, é o que faz mais sentido naquele momento. Não que as outras coisas percam totalmente o sentido, mas naquele momento o teu desejo, o que dá sentido central à tua vida é aquela fase. Então, de acordo com as fases vão acontecendo, também a gente tem que ir mudando e atualizando aquilo que eu costumo falar, né, de atualizar o sistema, né? Preciso atualizar o que agora faz sentido na minha vida. Então, agora, no momento que a filha está criada, que os filhos estão criados, o que faz sentido na minha vida? Então, voltar-se para si e tentar entender o que movimenta, o que dá sentido à minha vida. E nesse aspecto, quando você vai começando a entender o que realmente faz sentido à sua vida, esse sentimento de solidão, você se afasta desse sentimento de solidão. Porque quanto mais sentido tem a sua vida, quanto mais objetivos você consegue
buscar efetivamente, porque, como você disse, são desejos reais, são desejos verdadeiros, eu consigo me afastar desse sentimento de solidão, porque a solidão, além da desconexão, é como se perdesse o propósito, né? É como se você perdesse o norte. E nesse aspecto, o conhecimento da doutrina espírita nos ajuda muito, né? Porque você passa a ter um norte de vida que ultrapassa a essa existência, né? Você passa a ter um norte, você passa a ter desejos, você passa a ter sonhos que não são mais sonhos só de uma única vida. Você já começa, talvez, a imaginar ou pensar o que você vai poder fazer depois dessa, ou entre essa e a próxima. Então, nesse aspecto, a certeza da imortalidade da alma traz um consolo fabuloso, porque você começa a perceber que são etapas e a cada etapa você vai ter lá o que dá sentido, mas vai chegar um momento em que você vai passar por uma transformação e, consequentemente, aquilo que dá sentido na sua vida também tem que ter transformação. Mas a gente costuma dizer que o que a gente tem certeza na vida é a morte. Mas muito mais do que talvez a morte é a mudança. A mudança é a certeza constante das nossas vidas. Seja mudanças de objetivo, seja mudança de sentido, seja mudança de estado, né? Estar encarnado ou estar desencarnado, mas a mudança em todo sentido. Porque aí você começa a entender por que os espíritos falam tanto do apego, evitar o apego. Quando eles falam de evitar o apego, não estão falando só das coisas materiais, eles estão falando de status, eles estão falando de pessoas, eles estão falando de relacionamento, eles estão falando de tudo. Você não pode, se o nosso objetivo é progredir, é evoluir, é mudar o tempo todo, cada vez um pouquinho para melhor, se eu me apego a qualquer situação que seja, eu estou barrando e evitando, de alguma forma, a minha mudança, a minha transformação. Então, eu estou evitando evoluir. E, com isso, eu me perco. E aí, quando esses sentimentos começam a tomar um volume, eu me desconecto. Uma coisa curiosa, a gente que é terapeuta acaba que a gente tem alguns hábitos para observando, né, a nossa volta, ao nosso redor. As pessoas estão tão desconectadas umas das outras que eu já tive a curiosidade de estar em alguns ambientes e ouvir a conversa das pessoas. Desculpa, eu sei que é um mau hábito, mas tem fundo terapêutico, tem fundo de tentar entender. E quando você ouve as conversas, você vê que as pessoas quase não conversam umas com as outras. Elas estão conversando quase consigo mesmo. A pessoa fala algo, a outra responde algo que não tem nada a ver com o que foi dito, e a de cá também começa com outro comentário que não tem nada a ver com o que a outra disse. Quer dizer, elas estão sozinhas, elas estão em solidão, estando juntas. Porque, e quanto mais a gente não compreende, menos a gente. Quanto mais a gente não compreende o que faz sentido na nossa vida, menos a gente consegue ter, então, condição de se conectar com o outro. Porque não faz sentido. É verdade. Por isso que o doutor Rolumei fala que se você não der significado aos seus atos, à sua existência, você saber o porquê que você está agindo assim ou assado, você vai ser levado como é que chama, os estímulos do mundo, né? Você vai ficar só conectado com os valores do mundo. Porque esses valores do mundo, embora sejam maravilhosos, todo mundo quer ter uma casa e precisa ter, né, morar, quer ter um carro, quer ter um parceiro, todo mundo sonha com realizações, enquanto na Terra, realizações materiais, e é também louvável que se sonhe assim, mas você pode ter tudo isso e sentir na sua alma uma profunda solidão, porque o que você quer entender é o que realmente move a sua vida. Qual é o significado da sua existência? Para que você veio aqui? Isso são questões que a gente pode responder em diversos segmentos religiosos, não precisa ser só o nosso, mas você tem que dar significado à sua existência. O Emmanuel tem um texto no Pensamento e Vida que ele fala sobre os reflexos, o que a gente reflete. Muitas vezes, pelos nossos reflexos, a gente mostra a nossa condição emocional. E ele diz assim: o reflexo do desequilibrado é a irritabilidade. Isso é que mais me sensibilizou ao ler, mano, porque como a gente vê as pessoas são tão irritáveis, estão tão irritadas com tudo, a todo momento estão trocando
farpas, a todo momento está um denegrindo o outro, e isso é o reflexo do desequilíbrio emocional em que todos nós nos encontramos, meus irmãos. Não é brincadeira, não. A depressão hoje alcança um índice de 12%, segundo a Organização Mundial da Saúde. 12% da população mundial sofre de depressão, que começa num simples sentimento de solidão e pode caminhar para essa doença da alma que é profunda, a depressão, quando a pessoa não vê significado em mais nada, quando a pessoa não quer nem sair de casa, não quer nem se movimentar e vai definhando por conta de não responder às questões mais profundas da alma. Nós nos alimentamos de amor, esse é o alimento. Só que nós não soubemos, não aprendemos a amar ao longo das nossas existências, mas a gente quer receber o amor, a gente quer receber compreensão, a gente quer receber aplauso. Outro dia, uma amiga minha falou comigo assim: Leila, você não sabe como é ruim a viuvez. Eu falei: eu imagino, porque é um vínculo que se rompe. Não, você não sabe. Você não sabe o que é ficar lembrando o tempo todo do parceiro dentro de casa e ter vontade de sumir, de fazer alguma coisa para esquecer isso, mas nada disso sai da mente. Então, isso é um momento que nós estamos vivendo e que eu pergunto ao Marcelo: o que você diria para uma viúva que está se sentindo abandonada, profundamente só, porque seu marido retornou à realidade espiritual primeiro do que ela? Nós tivemos, nesse momento da pandemia, nós tivemos vários episódios e tivemos a oportunidade de atender várias pessoas, até pelo centro, né, para ajudar várias esposas e esposos que perderam os companheiros, né, pessoas que tinham relacionamento de 40, 30 anos, e a dificuldade que é aceitar essa realidade, essa perda, né? Porque, veja, é um modelo de viver, é um modelo de pensar, um modelo de agir, que se perdurou durante 30, 40 anos, não é simples você mudar esse modelo. Mesmo tendo a nossa visão da continuidade da vida, e a gente sabe que esse vínculo permanece, mas ele muda de status durante esse tempo agora, né? Então é preciso haver uma readaptação. Então, primeira coisa a ser dita é essa certeza da continuidade. Então, esse vínculo está provisoriamente em suspensão, vamos botar assim. Ter essa certeza anima a criatura de esperança desse reencontro. E também perceber que a vida está te chamando a novos desafios, a um novo estímulo para que você desenvolva outros recursos, que talvez enquanto você estava naquele relacionamento, você não desenvolveu. Talvez naquele momento, enquanto você estava com esse relacionamento, você não desenvolveu, talvez, algumas atitudes que ficavam a cargo do companheiro, e agora você vai ter que exercitar isso você sozinho. Então é preciso perceber que a vida está dando um significado novo, né? A vida está tentando botar um significado novo na nossa existência, mostrar outras lições que exigem, naquele momento, estar sozinha. Mas que também é um momento provisório, que também vai passar, que vai chegar um momento em que você, aprendendo a lição que ali está contida, isso também vai ser superado. Você estava falando a respeito do Rollo May, né, que ele fala sobre a solidão. Outro que fala sobre o significado da vida é o Viktor Frankl, né, quando ele fala da logoterapia, e aí ele fica muito impressionado como que nos campos... o Viktor Frankl ele esteve efetivamente nos campos nos guetos, né, inclusive em Auschwitz, e ele via a luta que as pessoas tinham. Ele era um psicólogo, né, um psiquiatra, e o livro dele é um psicólogo, eu não me lembro direito se é um psicólogo ou um psiquiatra no gueto. Então ele relata da experiência dele e ficou muito impressionado. Ele ficou muito impressionado como é que aquelas pessoas que eram arrancadas da família, que não sabiam se a família existia mais, lutavam para sobreviver a mais um dia. E aí, quando ele sobrevive, né, e ele se muda para Nova York, e ele vê as pessoas se suicidando por conta desse vazio de sentido, de significado. Então, como que aquelas pessoas que ali estavam passando por as situações mais humilhantes possíveis, mais sofredoras possíveis, lutavam para existir mais um dia, porque tinha um significado de querer buscar a família? Porque, é lógico, nós não estamos falando na generalização, não são todos que assim fizeram lá.
Mas a grande maioria lutava para sobreviver mais um dia para reencontrar os seus. A vida tinha um significado, tinha um propósito. E o que nós estamos conversando, o que você está falando, é justamente quando a vida começa a perder esse propósito, né? Quando a gente começa a perder, entrar nesse vazio existencial, que é uma coisa provisória, na verdade, né? É uma confusão que a alma sente por estar encarnada e não perceber que as coisas, os objetivos extrapolam uma única existência. Na minha visão, na minha abordagem, da forma que eu tenho entendido, sem essa visão de uma continuidade da existência, realmente fica muito difícil não resvalar na solidão, no vazio existencial, na falta de propósito. Se você não percebe que, como Cristo vem mostrar, da continuidade da vida, e a doutrina espírita explica isso muito bem, se você não tem isso de alguma forma, e aí pode ser de qualquer forma, como você bem disse, qualquer linha religiosa, qualquer linha espiritualista, se você não acredita nessa continuidade, realmente a vida perde muito do seu propósito. A vida fica meio cinza. Enquanto que aquele que já sabe que a vida continua, pode estar, como eu disse antes, né, alimentar sonhos. Eu tenho sonhos para depois dessa existência. Eu já não sonho mais só, né, para essa existência. Graças a Deus, isso me alimenta de esperança, isso me alimenta de propósito. Eu fico pensando que deve ser muito triste você não ter esse tipo de visão, porque a gente envelhecendo, não tendo mais propósito, a vida material, de alguma forma, você percebendo que ela está aproximando-se para o seu fim, e você não achando que tem mais nada depois disso, deve ser muito triste, deve ser muito difícil conviver com essa realidade de maneira a permitir que você continue sendo funcional dentro da tua família, dentro da tua sociedade. Então, eu não tenho como não dizer, se não houver esse tipo de crença, seja qual for, da continuidade, eu acho que a coisa fica muito difícil de ser compreendida. Agora, quando você entende que essa existência faz parte de uma carreira de existências e que todas elas estão a trabalho de fazer você aprender cada vez mais, evoluir cada vez mais, aí a coisa muda de propósito. E aí as coisas começam a fazer sentido e a se encaixar perfeitamente. E aí você vê que não tem nem ponta solta, né? Eu costumo brincar que não tem nenhuma ponta solta, está tudo bem amarradinho, a gente que não consegue ainda enxergar o quadro todo. É verdade. É que eu falo para minha amiga, que eu falei também para o meu amigo Rodrigues, que ainda que não houvesse um amanhã, ainda que não houvesse a espiritualidade, só tem uma forma de nós nos tornarmos imortais, é deixar alguma coisa de bom para os nossos seguidores. Então, você tem que se perguntar, se eu existo, que aí a gente remonta lá a Descartes, né? Penso, logo eu existo. Se eu existo, deve haver um propósito para a minha existência, que Leon Denis fala assim, não é possível que um negativismo enfrente um céu estrelado. Você olhar bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de sóis, não é possível que, diante disso, aquele que nega a vida não comece a pensar diferente, ou então diante da morte, que a morte vai chegar e chega para todo mundo, que ninguém fica. Diante disso, meus irmãos, você tem que pensar, se eu estou aqui agora, eu tenho um significado qualquer. E esse significado depende da minha inteligência. Eu tenho que pensar a respeito disso. Eu não posso me entregar ao negacionismo, também não posso me entregar à raiva pela vida, porque aí eu não estou construindo nada. Eu vou passar em branco na existência, né? Tem um verso do Francisco Otaviano que eu acho lindo, que ele diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não viveu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. É uma poesia assim que eu me lembro que meu pai gostava de recitar para falar com a gente do significado da vida, que a vida é muito maior do que a gente pensa, né? E você se entregar, se sentir derrotado por conta de um desses desafios da vida,
porque a impermanência é visível aos nossos olhos. Ninguém ficou até hoje. Nenhum rei, nenhum príncipe, nenhuma grande mente, nenhum grande virtuoso, ninguém ficou na Terra. E aí? Para onde vão essas pessoas? A gente tem que se questionar, como disse o Marcelo. Temos que parar para pensar, nós somos seres inteligentes. Temos que buscar respostas para toda essa nossa ansiedade a fim de vivermos melhor na Terra, para dar significado, nos tornarmos um imortal, até mesmo para os nossos familiares. É tão bom quando a gente vê as pessoas assim, o meu pai me ensinou isso, a minha mãe me ensinou aquilo, ficar imortais, né? É a casa que mora em mim, a família que mora em mim. Tem um amigo meu que escreveu um livro que diz assim, a casa que mora em mim. Ele fez só versos para os parentes dele, para os irmãos, para o tio, para o pai. Ele fez uma catarse da sua casa, a casa que mora nele, né? Assim também a gente pode fazer para nós mesmos. O que eu vou deixar para os meus descendentes? Porque algo já não adianta mais. Pode tirar a fotografia, vai jogar tudo fora, porque vai mofar, né? Você não vai conseguir se eternizar por conta dos álbuns de fotografia. A vida está mudando muito rápido e há que pensar. Enquanto eu tiver um minutinho nessa existência, eu vou aproveitá-la com tudo de bom que esse minuto possa me oferecer, porque nunca mais vai se repetir igual. Fala aí, E aí Marcelo. você vê a excelência, no caso disso, da caridade, né? Porque quando você se propõe a um trabalho de caridade, você acaba se envolvendo com aqueles que ali estão e você passa a ter propósito. Você passa a se conectar, essa solidão some, essa falta de propósito some. Então você vê, por exemplo, um trabalho que foi feito por algumas casas americanas, onde eles põem as crianças que estariam na creche, juntamente com os idosos que estariam nos asilos. E aqueles idosos começaram a cuidar daquelas crianças e passaram a ter muito menos doença, passaram a ter muito menos incidência de problemas físicos, de doenças físicas, porque passaram a ter um propósito. Então, ou seja, quando você percebe que você ainda tem algo seu, que é possível, que é digno de estar passando para alguém e se envolve nesse trabalho, e o que não falta é pessoas que estão aí precisando, né? Nosso país mesmo, quantas pessoas precisam, e eu não estou falando de coisas materiais, estou falando de atenção. Esses que eu estava falando antes, que nós chegamos a comentar em outras vezes, a questão dos invisíveis, aqueles que não são vistos. Essas pessoas muitas vezes estão precisando ser ouvidas. É prestar um ouvido para elas. Quantos precisam disso? E aí, quando você se propõe a esse tipo de tarefa, você percebe que você que sai agraciado. Você acha que vai fazer alguma coisa, mas quem sai beneficiado é você. Então, quando você sai do interior da tua casa, da solidão da tua casa, e vai para a rua levar, sei lá, uma garrafa d'água, que às vezes tem tanta dificuldade, esse pessoal da rua tem tanta dificuldade de ter uma água potável, ou você vai para uma visita no hospital, como onde a gente acompanhava lá o Curupati, e você vai achando que vai fazer uma coisa. E quando você sai de lá, quem sai realmente agraciado com alguma coisa somos nós. Porque a sua vida passa a ter muito mais cores, muito mais propósito do que você podia supor. Então, remédio para essa solidão, para essa falta de propósito, é buscar, de alguma forma, aquilo que você tem que pode ser útil ao outro. Isso dá um propósito na vida e uma dimensão que... Aí você vê, por exemplo, eu tenho exemplos de senhores de 80 anos que hoje estão trabalhando na casa lá, nem são espíritas, estão trabalhando na obra social espírita, mas não são espíritas, para ensinarem as crianças a fazerem conta. Aquilo para ele passou a ser o propósito da vida dele. E ele está ali, quando ele sai dali, ele sai mais alegre do que quando chega. Então, a gente testemunha, quando você elege certas situações, quando você pega e determina-se a vencer essa solidão, é possível, não é impossível, é verdadeiro. Se você dar propósito à sua vida, depende de nós, depende do como eu enxergo e o que eu elejo como importante.
É mesmo, Marcelo. Você sabe que eu tenho um exemplo na minha família, a minha filha, quando foi estudar nos Estados Unidos, ela se sentia muito sozinha. E a gente tinha acabado de ver aquele filme O Náufrago, que o cara pegou uma bola, o Wilson, e fez uma pessoa para ele ficar conversando com a bola. Então, quando o computador dela estragou nos Estados Unidos, ela falou: mãe, estou em pânico, perdi meu Wilson, porque o computador era onde ela tinha companhia. Perdi meu Wilson. Eu falei: olha, minha filha, que bom. Então, agora você vai sair de casa, vai procurar alguma entidade aí que tiver, não faz mal se o seu inglês não está muito bom, mas você vai aprimorar seu inglês, se ofereça como voluntária. Mas isso foi tão bom na vida dela, Marcelo, que ela, a partir do voluntariado, é que ela arrumou um emprego, que as pessoas começaram a conhecê-la e ela começou a treinar melhor o seu inglês. Então, é o que você falou, o caminho é o da caridade. Você sair dessa sua solidão, desse ciclo vicioso aí de dor, é o caminho da caridade. Por isso os espíritos trouxeram essa bandeira. Meus irmãos, está na nossa hora. Muito obrigado pela presença de todos. Continue conosco e nós vamos tentar atender ao seu coração. Muito Obrigado obrigado pela a todos. presença de todos. Fica Até com logo. Muito Deus. abraço a todos. Fique com Deus.